Nossa meditação hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 33, que diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vós não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai amado, que o Senhor possa nos abençoar, nos confortar, nos confrontar e nos fortalecer nela, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto é muito maravilhoso e rico em ensinamentos para nós, amados. Aqueles que não têm riquezas podem acabar sendo vítimas das preocupações por falta de fé, né? Muitas pessoas que não têm condições financeiras elevadas, às vezes caem em grandes preocupações. Por quê? Porque muitas vezes falta-lhe depositar toda a fé e confiança em Deus. Isso é muito interessante. No versículo 25, diz assim: Por isso não vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, é muito interessante. Não andeis ansiosos, o versículo 25 fala. Aqui não é uma proibição de providência ou planejamento, ou seja, ele não está nos proibindo que nós não devemos ser previdentes, cuidadosos com determinadas questões relacionadas à nossa manutenção ou prevenção de alguma necessidade que possa surgir, de forma nenhuma. Ele não está também nos impedindo de fazer planejamentos, de forma nenhuma. É interessante que em Provérbios 6, do 6 a 8, diz assim a palavra de Deus: Vai ter com a formiga o preguiçoso, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Que coisa interessante, né? A advertência aqui é sobre a ansiedade, sobre as necessidades diárias. Ou seja, a advertência do texto sagrado aqui é sobre a questão da ansiedade pelas necessidades diárias, básicas, que muitas vezes preenche os nossos pensamentos, a nossa mente, e isso produz ansiedade. E isso é muito interessante, nós devemos refletir sobre esta realidade. O que é que tem preocupado o seu coração, meu amado? Você, meu amado irmão, minha amada irmã, o que é que tem preocupado o teu coração? O que é que tem trazido inquietação à tua alma? Talvez uma enfermidade, talvez a falta de um emprego, talvez a falta de recursos financeiros para a conclusão de sonhos, de alguns sonhos que você tem em mente. Ou seja, são várias circunstâncias que sobrevêm sobre as nossas vidas, que podem nos levar a preocupações excessivas e a ansiedade. Quantas preocupações muitas vezes sobrevêm sobre as nossas vidas e muitas vezes isso se torna muito forte ao ponto de nos levar à ansiedade, à preocupação exagerada. Quantas pessoas não estão tão ansiosas que não dormem mais bem como dormiam outrora? O que é que tem causado preocupação ao teu coração, meu amado?
O que é que tem trazido inquietação à sua alma? Eu não sei, mas Deus sabe. Deus, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe o que tem trazido preocupações à nossa alma. Que nós possamos compreender estas verdades. Versículo 26 diz assim a palavra de Deus: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vós não valeis muito mais do que as aves do céu? É interessante que as aves do céu elas não semeiam. A questão aqui não é que os pássaros não fazem nada. Um pássaro, quando chega à sua fase adulta, ele tem que correr atrás do seu alimento, ele tem que ir atrás do seu alimento. Ele não fica no seu ninho, quando chega à fase adulta, de bico aberto esperando mais a comida. O que acontecia quando ele era pequenino ainda, sua mãe ou seu pai vinha com o alimento e fornecia o alimento em sua boca. Ele chegou à fase adulta, agora ele deve voar com as suas próprias asas e ele deve procurar o alimento para se alimentar. É interessante. O que é que ele quer nos ensinar, amados, aqui nessa perspectiva? Mas não há, ou seja, nós percebemos que ele aqui não está falando na questão relacionada que o pássaro ele não tem nenhuma atividade, ele não vai atrás do seu sustento de forma nenhuma, mas os pássaros não se afligem. A verdade que tem aqui é essa: os pássaros não se afligem com relação ao que o futuro lhe reserva. Ou seja, os pássaros eles não se afligem, eles não se preocupam com o futuro, eles vivem as suas vidas naturalmente. Que coisa interessante, que nós não possamos estar nos afligindo com o que nos acontecerá no futuro. O nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro estão nas mãos de Deus, estão no controle de Deus. Ou seja, nenhuma folha seca cai sem que Deus não permita e que isso venha a fugir do controle de Deus. Tudo está nos devidos lugares do controle de Deus e da permissividade deste Deus soberano e poderoso, que alimenta as aves do céu e que providencialmente tem nos dado capacidade de nos alimentar, de nos sustentar nesta vida aqui na terra. Não é a vida mais do que o alimento? Ele vai falar ainda nesse versículo. Deus providencialmente, Deus tem providenciado todas as nossas necessidades. Não deveríamos confiar nele para a providência daquilo que tem menos importância? Ou seja, se Deus ele providenciou para nós a coisa que nós mais necessitávamos, que era salvação em Cristo Jesus, perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, Ele graciosamente e misericordiosamente Ele providenciará as nossas necessidades básicas, que é o alimento e a vestimenta. Isso não quer dizer que nós devemos ficar em casa parados, aguardando cair do céu alguma coisa, não, de forma nenhuma. Deus ele nos dá capacidade, Ele nos deu a inteligência, o intelecto, Ele nos dá a capacidade, a saúde para irmos à luta, trabalharmos, plantarmos, colhermos. Ele nos deu a capacidade de aquele que não planta e não colhe, de trabalhar para comprar o alimento para a manutenção da vida. Deus ele nos dá todas essas capacidades, amados, de nos vivermos, de sobrevivermos. Versículo 27 diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Ou seja, ninguém, por mais ansioso que esteja, pode aumentar um dia, uma hora só na sua vida. Ninguém. Pelo contrário, uma pessoa que vive ansioso vai diminuir os dias de sua vida. Por quê? Porque vai se meter em uma situação, se não cuidar, até chegar a uma depressão. E quantas pessoas já, por viver ansiosas, não chegaram à depressão, e outras que até já ceifaram as suas próprias vidas, né? Tiraram as suas próprias vidas, porque a vida para muitas pessoas que caíram numa depressão passou a deixar de ter sentido. Que nós possamos descansar no Senhor e confiar na sua providência para conosco, amados. Versículo 29 ao 30 diz assim a palavra: eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Ou seja, se Deus Ele graciosamente, Ele veste a erva do campo, Ele providencialmente providencia que as aves do céu se alimentem, quanto mais nós, homens de pequena fé, né? Que nós venhamos verdadeiramente exercer fé e confiança em Deus e não vivemos afligidos pelas preocupações do futuro.
porque tanto o presente como o passado e o futuro estão nas mãos de Deus, estão no controle do Senhor. Cabe a nós a vir a descansar, a confiar completamente na providência, no cuidado e no amor de Deus para conosco. Versículo 31 ao 32 diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é quem procura todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, Deus, Ele sabe das nossas necessidades, Ele conhece todas as nossas necessidades, e Ele graciosamente tem suprido todas as nossas necessidades. Deus, como Pai, jamais Ele vai dar aos seus filhos tudo aquilo que os seus filhos desejam, mas Deus, como Pai, Ele sempre dará aquilo que os seus filhos necessitam. Versículo 33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, os verdadeiros discípulos de Cristo devem concentrar-se nos valores espirituais, colocando toda a sua confiança em Deus. Deus conhece nossas necessidades temporárias. Ou seja, nós, como servos de Deus, como seus discípulos, nós devemos buscar, priorizar as coisas espirituais de valores eternos, porque Ele conhece todas as nossas necessidades e Ele suprirá as nossas necessidades básicas, que no contexto aqui fala do alimento e do vestimento. Nós possamos, amados, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e confiar completamente em Deus, sabendo que Ele suprirá as nossas necessidades. Se Ele supriu a nossa maior necessidade, que era a necessidade de perdão, de vida eterna em Cristo Jesus, não tenha dúvida disso, Ele suprirá as nossas necessidades básicas para esta vida temporária e passageira, que é o alimento e a vestimenta. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de trabalhar ou nos esforçarmos para conquistarmos a manutenção da vida, da nossa família, do nosso lar, de forma nenhuma. Isso não nos torna irresponsáveis. Pelo contrário, isso nos fortalece e nos anima para ir à luta, batalhar e trabalhar para manter a nossa família, sabendo que Deus está do nosso lado, Deus está nos ajudando, nos fortalecendo para conquistarmos e ajudarmos a manutenção da vida da nossa família e do nosso lar. Eu quero deixar 3 lições, amados, nessa nossa meditação hoje. Primeira lição: não viva ansioso com as preocupações desta vida. Deus conhece todas as nossas necessidades. Esta é a primeira lição da nossa meditação. Segunda lição: Deus graciosamente supriu nossa maior necessidade, que era o perdão dos nossos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Terceira lição: devemos priorizar as coisas espirituais que têm valores eternos. Essas são as 3 lições que eu quero deixar nessa nossa meditação. Não viva ansioso com as preocupações desta vida. Deus conhece todas as nossas necessidades. Deus graciosamente supriu a nossa maior necessidade, que era a necessidade de perdão dos nossos pecados, de vida eterna. E que nós possamos priorizar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque tem valores eternos. Que Deus em Cristo nos fortaleça e nos abençoe, e que nós possamos cada vez mais confiar e viver completamente dependente dele, através de sua graça e misericórdia em Cristo Jesus.